Pronto, pessoal, comecei a gravar, então só dá um aceite aí para a gente ter o registro aqui do nosso encontro. Quem for entrando, vai falando, né? Vai se apresentando. Se já presta consultoria, se quer começar a prestar consultoria, de onde está falando, Brasil, fora do Brasil, de qual cidade. Bem-vinda, Silvia, bem-vindo, Christian. Está participando de todos os nossos encontros, né? Tamo junto, Christian. Excelente. Vocês já conhecem o Lucas? Acompanham ele no LinkedIn? Quem não acompanha tá fazendo alguma coisa errada, né? Diogo. Marilene entrando. Iniciar o processo de consultoria empresarial por conta própria em Portugal. Silvia. Excelente. Tô aqui do lado, eu tô na Itália, né? Não sei se todo mundo sabe já, mas tô na Itália. Mas eu opero mais no Brasil também. Mas a gente tem bastante pessoa que acompanha a gente de Portugal, Angola, Moçambique. Os países de língua portuguesa sempre acompanhando a luz. Tipo, Oi. aqui é Raul Valejos. Estou entrando aqui pela primeira vez aí em sua Prazer, reunião, Raul. não? Tudo bom? Eu tenho uma consultoria, viu? Uma empresa de consultoria, já há um bom tempo, uns 15 anos já, pelo menos. E Uhum. me interessa atualizar-me um pouco aí com essa situação do LinkedIn, né? Por isso que entrei em contato aí com vocês. Perfeito, perfeito. Então acho que hoje vai ser bastante produtivo para você, Raul. A gente já vai Espero começar que aqui sim. o conteúdo, mas tenho certeza que você vai sair feliz desse encontro. Você Bom, está falando de onde? São Paulo, Brasil. São Paulo. Tá bom. O Christian tem acompanhado no LinkedIn também. O Henrique Kanner. É o Kanner, não? Tá bom, Marilene. Pode entrar e sair. Sair e entra de novo, que provavelmente vai resolver. Tá, vamos começar e o pessoal vai entrando aos poucos. Hoje vai ser um encontro um pouco diferente, né, da nossa série de encontros Consultoria Ágil, né? Primeiro explicando por que consultoria ágil. A Luz ela desenvolveu uma visão muito forte assim de que a consultoria ela tem que ir pelo caminho do ganho de escala. Ganho de escala é crescer fazendo mais com menos, né? Nós consultores a gente tem essa tendência a investir cada vez mais horas em projetos, né? Nós somos reféns da regra de três muitas vezes, né? Para crescer, para ganhar mais dinheiro, para ter mais clientes, a gente precisa investir mais horas e
e não necessariamente precisa ser assim, né? A gente tem iniciativas de automatização de processos, produtização de serviços, e que fazem com que a gente consiga crescer com qualidade, crescer investindo cada vez menos nosso tempo. Então, a Luz, ela quer ajudar vocês a saírem mais da cadeira do consultor e entrar na cadeira do empresário, né? A cadeira de uma pessoa que olha a empresa de forma estratégica, contribui com a visão estratégica e faz essa empresa andar sem necessariamente o investimento de horas operacionais. E hoje eu estou muito feliz aqui de receber o Lucas, né? É uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, a gente conversa muito sobre negócios, ele me ajuda, eu ajudo ele, e hoje ele é uma das grandes referências, se não a maior, né, em branding pessoal para negócios. Falei certo, Lucas? No LinkedIn. É um cara Isso aí. que usa bastante a ferramenta, está com 40 mil seguidores, e hoje vai ser um encontro um pouco diferente. Normalmente eu falo bastante. Hoje eu quero passar a palavra. Pessoal, quem não estiver falando, vamos desligar o microfone, por favor. Hoje eu vou passar a palavra para o Lucas. Ele vai tocar bastante com vocês, tem bastante coisa aí para falar, para passar. E eu vou tentar contribuir ao longo, né, da apresentação que ele preparou, para a gente ter um encontro bastante produtivo aí sobre LinkedIn. Bem-vindo, Lucas. Maravilha. Boa noite, pessoal. Filipe, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Eu que já acompanho a Luz desde 2016, que foi quando eu fundei a Onda Skin também aqui no Rio de Janeiro. Sempre tive a Luz e o Filipe como referências de empreendedores, justamente por conta dessa visão de negócio que vocês têm para a escala e a forma com que vocês transformaram o que iniciou como uma consultoria numa empresa de produtos de escala foi realmente fenomenal. Primeiro, eu quero perguntar aí para a galera que está ouvindo ou não, né? Se vocês estão me ouvindo direitinho, então comentem aqui no chat se vocês conseguem me ouvir, me ver e tudo mais. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês. Eu vou literalmente compartilhar todos os segredos aqui e a ideia é muni-los com os passos para vocês se tornarem autoridades no LinkedIn, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Parece que eu preciso mexer numa configuração aqui, só um minutinho. Pronto. Eu vou ter que sair e entrar aqui. Só um minutinho, tá? Para eu conseguir compartilhar a tela com vocês, pessoal. Vamos esperar o Lucas voltar rapidamente. Eu acredito que ele vai compartilhar a apresentação, Christian, mas eu pergunto para ele assim que ele entrar de novo. Tá bom? Pronto, estou de volta. Conseguem me ouvir, me ver? Vamos testar aqui. Consegue compartilhar comigo isso? Coloquei já, Lucas. Show. Pode ir. O Perfeito. Christian está perguntando se depois você vai compartilhar a apresentação, Lucas. Boa pergunta, Christian. Vou compartilhar só para quem ficar até o final. Então, sim, a gente vai compartilhar sim a apresentação, mas a minha explicação aqui vai ser super importante, então recomendo que vocês todos fiquem com papel, caneta na mão aí e façam perguntas aqui durante a apresentação também. O tema de hoje é muito importante. Assim como vocês, eu também tenho uma consultoria, né? O nome da minha consultoria se chama On The Skin. Meu nome é Lucas Gomes, prazer. Também sou um empreendedor aqui, originário do Rio de Janeiro, como o Filipe. E aí, o que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é basicamente como eu fui de uma urgência ou no começo eu era um consultor, né, e aí vendia para pequenas empresas aqui da minha região aqui do Rio de Janeiro, e como eu fui disso para me tornar a maior referência do meu segmento aqui no Brasil, vendendo para algumas das maiores empresas do mundo, como Sodexo, Shell, Enel, WeWork e vários outros clientes que nós temos.
Para isso, eu percebi que a gente precisa se tornar autoridade. E aí eu vou ensinar como vocês podem fazer isso no LinkedIn de vocês, tá? E aí, pessoal, um ponto muito importante aqui é o seguinte: todo mundo aqui tem um negócio B2B, certo? Vocês são consultores, então vocês vendem para outros negócios. Se tiver alguém aí que é B2C, deixa um comentário para a gente aqui no chat. Mas, a princípio, todo mundo é B2B. Ó, o Christian falou que ele é ambos. Maravilha, Christian. Então, o que acontece? No B2B, a gente tem vendas complexas, né? Tem vendas que levam meses para se concretizarem, de tickets altos, né? E a gente precisa construir relacionamentos, gerar autoridade, gerar muito valor antes de fato, ser selecionado como fornecedor, né? E aí, o LinkedIn acaba sendo um canal muito interessante, né? Pelo fato de você conseguir encontrar os decisores certos ali e de você ter a atenção deles, né? Fora que é um canal que tem bastante alcance orgânico, principalmente nos perfis pessoais, né? Versus perfis corporativos, e sempre aparece como primeiro lugar no ranking das redes sociais mais confiáveis, né? No mundo, na verdade, ele já ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários, tá? O LinkedIn, e cada vez mais se torna uma das principais plataformas de conteúdo, principalmente no universo profissional. Então, eu comecei a minha empresa vendendo B2C, e aí isso foi em 2016. Em 2018, eu fiz a transição para o B2B, e eu percebi que o Instagram e os canais mais usuais não funcionavam tão bem para o meu negócio, porque eu não conseguia chegar no decisor. Só que eu fui para o LinkedIn em 2018, e o que aconteceu? Eu fiz o que todo mundo faz quando entra no LinkedIn, né? Eu olhei ali e eu falei, caramba, eu consigo achar todos os diretores de marketing do Brasil de forma muito simples, né? Eu conseguia chegar nesses diretores de marketing e eu comecei a mandar mensagens para eles, né? Como, de novo, a maioria das pessoas faz, né? A maioria das pessoas vai enviar uma mensagem ali com um pitch falando sobre a sua empresa, sobre como você pode resolver a dor ali daquela outra pessoa, daquela outra empresa, e a verdade é que ninguém me respondeu. Então, mandei centenas de mensagens para pessoas que eu não conhecia, que não me conheciam, e elas não me responderam. Por um tempo, eu até desisti do LinkedIn, depois eu voltei com essa estratégia aqui, tá? Então, o maior problema que a gente tem no LinkedIn é que a gente não sabe como se posicionar, não sabe sobre o que a gente deve falar, não sabe se o foco deve ser em conteúdo, em novas conexões e tudo mais. Então, eu vou dar o caminho, o passo a passo, para que vocês consigam, de fato, né, se tornar autoridade no LinkedIn e se conectarem, se relacionarem com decisores que são estratégicos para o perfil de cliente ideal de vocês, tá? Algumas perguntas que talvez vocês tenham, né? E aí, agora é um bom momento que eu estou curioso, na verdade. Estou curioso para saber quais são as dúvidas de vocês relacionadas aqui ao LinkedIn, à construção de autoridade, até mesmo a venda B2B, marketing B2B, dúvidas aí relacionadas a esses universos da consultoria de vocês, tá? Então, algumas dúvidas que chegam para mim, como organizar pautas, como criar uma linha editorial, como criar conteúdo relevante no LinkedIn, como ampliar o networking, como ampliar o relacionamento interpessoal, como chegar até o seu perfil ideal de cliente no LinkedIn, como construir relacionamento com decisores B2B, né, para que eles vão de desconhecidos até compradores dos serviços que vocês têm. E também eu vou falar um pouco do que eu faria se eu estivesse começando do zero, sem equipe, sem agência, sem, enfim, ninguém para me apoiar nessa estratégia, como eu fazia lá em 2018, tá? E aí, esses foram alguns dos resultados que nós aqui na OnTheSkin e nossos clientes conquistamos através do LinkedIn. O que eu acho mais interessante no final das contas, pessoal, é que talvez alguns de vocês estejam no mesmo momento que eu estava lá no começo da minha empresa, talvez alguns estejam mais avançados. Mas eu lembro que, aliás, eu queria até fazer uma rápida pesquisa aqui com vocês. Quantos de vocês não têm sócios?
Quantos de vocês são donos da empresa de vocês? Sem sócios. Então, sou o dono da minha consultoria, eu não tenho nenhum sócio. Tudo bem, você tem funcionários, tem colaboradores, mas não tem sócios, tá? Porque esse era o meu caso, né? Esse era o meu caso, e acabava que as vendas da empresa dependiam muito de mim e a operação também, a entrega também, né? Quando eu era o consultor, quando eu era o eu-presa, né, ou urgência, eu era a pessoa que vendia, eu era a pessoa que entregava. Então eu tinha plena consciência de que ou eu estava vendendo ou eu estava entregando. E acontecia comigo, eu não sei se acontece com vocês, de eu ter ciclos de picos de venda e depois quedas de venda, pico de venda e queda de venda. Com o tempo eu fui percebendo que depois que eu vendia, eu precisava entregar, então eu dedicava minhas horas para entregar, né? E acabava não tendo tempo para prospectar ou para vender. E quando eu terminava de entregar, eu olhava e falava, poxa, agora eu preciso de cliente de novo. E eu corria para vender, corria para prospectar e acabava tendo um pico de venda. Só que eu Ô, queria Lucas, desenvolver, diga. só te interrompendo, a gente chama isso de gangorra de foco, né? Que todo consultor tem, né? Que é prospecção, entrega, prospecção, entrega. E aí, quando foca na entrega, né? Porque né, tá com muito projetos, os projetos vão acabando, e aí a prospecção, quando eles voltam a focar na prospecção, aquilo já é urgente de novo. E aí, quando é Uhum. urgente, né, por definição, não é feita da melhor forma possível. Exatamente, exatamente. Então, eu passava muito por isso, e confesso que eu ainda passo um pouco por isso, tá? Só que que eu queria? Eu queria desenvolver um sistema, eu queria desenvolver uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas que fosse capaz de atrair o meu perfil de cliente ideal sem que eu precisasse ficar fazendo ações repetitivas de ficar batendo na porta das empresas, ficar dedicando muito do meu tempo enfim, ações, e eu sabia que o meu networking e a minha reputação no mercado iam ser as chaves para eu conseguir alavancar as minhas vendas no futuro. E eu estava preocupado com isso, porque eu queria chegar lá na frente focando na entrega de alta qualidade, de excelência para os meus clientes, ao mesmo tempo que eu estava gerando novos clientes. E eu confesso que no início parecia impossível, porque eu estava nessa gangorra que o Filipe mencionou, só que eu percebi que através dessa estratégia no LinkedIn que eu desenvolvi, eu iria conseguir fazer isso acontecer, né? Então, esses foram alguns dos resultados que nós geramos ao longo dos últimos anos com os nossos clientes aqui na Onda Skin. De todos esses resultados, o que eu mais gosto é esse aqui, das conexões qualificadas com decisores estratégicos. Então, eu percebi ao longo do tempo que o que gera negócios futuros e que gera negócios de forma previsível é você definir muito bem seu perfil de cliente ideal e você estar próximo dele. Você está sempre gerando valor para ele, para o seu perfil de cliente ideal, tá? Eu percebi que é perda de tempo para negócio B2B ficar gastando tempo, por exemplo, dando mentoria gratuita para pessoas que nunca vão comprar o seu serviço, né? E eu desenvolvi essa metodologia que tem 4 passos, tá? E aí são esses 4 passos aqui que vocês estão vendo na tela, né? O nome da metodologia é influenciador corporativo, que é o oposto de um blogueiro, tá? Não, não, não se confundam. A ideia aqui não é fazer com que vocês virem blogueiros. A ideia é que vocês sejam vistos como a principal referência, a principal autoridade no tema que vocês trabalham, tá? E simplesmente isso. Então, o que a Onda Skin faz? A minha empresa transforma consultorias em referências de mercado, transformando empreendedores em influenciadores corporativos, tá? É isso que nós fazemos aqui na Onda Skin. E a ideia é que, se tornando referências, vocês sejam a primeira empresa, a primeira pessoa que o seu perfil de cliente ideal lembra quando ele tiver a dor que você resolve. Isso é muito relevante, porque você consegue cobrar mais pelos seus serviços, reduzir seu ciclo de venda, ter mais previsibilidade nas vendas e, obviamente, ter uma reputação aí irrefutável no mercado. Então, vamos para o primeiro passo, galera. Papel e caneta na mão, galera que é mais digital aí, Google Docs e esse tipo de coisas, porque vocês vão começar pela ilha de propósito. O que isso significa? Primeiro, antes de tudo, antes de criar conteúdo, antes de expandir a rede de networking, antes de tudo, vocês precisam pensar na estratégia de vocês.
como eu, Lucas, vou me posicionar para que eu seja visto como uma referência no meu mercado, tá? Esse aqui é o canvas da Onda Skin, quem quiser, enfim, pode tirar foto, pode usar depois. E esse canvas vai ajudar vocês a entenderem de fato qual é o objetivo de vocês, qual o público-alvo, qual problema vocês resolvem, qual é a proposta de valor. Pergunta, está muito pequeno para vocês aí na tela? Está bem pequeno, né? Eu sei. Tudo bem. É só para dar um gostinho, porque tem muito conteúdo para passar aqui para vocês hoje, tá, pessoal? Então, eu não vou passar por todos os detalhes, depois vocês vão receber aí a apresentação. Mas o Canvas da Onda Skin, ele vai trazer vários aspectos estratégicos da sua marca pessoal, como competências-chave, seu propósito, seu público-alvo, tudo mais. E vai trazer aqui em cima os pilares da sua estratégia de conteúdo, que eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, tá? Sobre esses 3 pilares fundamentais para vocês pensarem as linhas editoriais, e vai conectar com os objetivos de marca, de negócio e os indicadores-chave, que vocês são consultores, vocês também adoram indicadores chaves, assim como eu, né? Então, a ideia aqui é que vocês se posicionem como referências, mas vocês precisam ter muita clareza do objetivo, do público-alvo de vocês, da proposta única de valor antes de começar a produzir conteúdo, antes de começar, de fato, a executar essa estratégia. Então, aqui estão algumas perguntas para vocês se fazerem, para que vocês consigam, de fato, se diferenciar da concorrência, tá? Não adianta mais você ser, nos dias de hoje, um consultor de vendas. Ah, Lucas, eu vou me posicionar como um consultor de vendas. Ok, quantos milhares existem no mercado? Por que eu deveria escolher você como consultor de vendas? Ou a sua consultoria de vendas, né? E aí você pode começar se perguntando o que você mais odeia no seu mercado. Por que eu faço o que eu faço? Qual o seu propósito? O que é único sobre a minha forma de fazer isso? Esse é um ponto muito legal que o Filipe bate muito na tecla, que é metodologia, processo único. Isso é importante para produtizar o seu serviço, mas também para entender o seu diferencial. E, obviamente, qual o seu perfil de cliente ideal. É importante vocês saberem isso para não ficar atirando para todo lado e também conseguir, de fato, se conectar com as pessoas certas, tá? Esse aqui é um exemplo, né, de um dos nossos clientes que é sócio de uma consultoria de CX, né, de Customer Experience, de experiência do cliente. E aí aqui a gente tem a proposta única de valor dele, o problema que ele resolve, o propósito, razões para a crença, enfim. E aí a gente tem aqui todo o canvas dele preenchido, que vai ficar aí como exemplo também para vocês, tá? A ideia aqui, só uma dica, é vocês preencherem de uma forma muito sucinta, muito curta, mas muito específica ao mesmo tempo, tá? Para que vocês se posicionem a partir de diferenciais que são únicos da empresa de vocês e da marca pessoal de vocês. Segundo ponto, conteúdo com alma. Não adianta só criar conteúdo técnico, não adianta só criar conteúdo estratégico. Vocês precisam colocar a alma de vocês, a personalidade de vocês, a perspectiva de mercado de vocês no conteúdo. Porque senão o ChatGPT vai fazer melhor na versão 5, que vai ser lançada daqui a alguns meses, tá? Então, conteúdo técnico por conteúdo técnico, eu pesquiso e encontro conteúdo muito bom. Agora, o que de fato te faz ser único? E essa é, inclusive, algo que eu vou desafiar vocês com relação à consultoria de vocês, tá? O que faz a consultoria de vocês ser única? É a metodologia? É a sua visão de mercado? Todo mundo vai falar que é a experiência, né? Ah, eu sou um consultor com 30 anos de experiência, não sei, beleza. Tipo, tem uns 15 que vão falar a mesma coisa, tá? Mas o que você tem de único, tá? Existe algo sobre a sua forma de enxergar o mercado que conecta com o seu público-alvo. E se você começar a analisar os seus clientes, eles vão dizer para vocês o que eles te enxergam como único. E aí, o seu desafio não é criar um perfil estratégico no LinkedIn que diz por que você, sua consultoria é única. O seu desafio é, de fato, provar isso através de histórias. Seu desafio é educar o seu público para que ele aprenda com você
tenha sucesso, você gere tanto valor que ele vai se sentir idiota de não te contratar para resolver uma dor específica que você resolve. Então, aqui na OnTheSkin, a gente usa 3 pilares de conteúdo para trazer uma diversificação desses diferenciais por várias histórias, várias perspectivas. Tá? Um pilar é o institucional, você trazer histórias sobre a sua empresa pela sua perspectiva. Né? Um pilar é o mercadológico, né? Que você vai trazer dicas, tutoriais, tendências de mercado, né? Que te posicionem como referência a partir das suas competências-chave. E o outro pilar é o pilar pessoal, em que você vai contar histórias pessoais, inspiracionais ou educacionais, que vão aprofundar o relacionamento com a sua audiência qualificada. E Lucas, diga. consegue dar um pequeno exemplo assim de cada um, assim do. Sim. Aqui a Cara, gente tem um exemplo. excelente. Já Excelente. estava combinado. Aqui a gente tem um É, exemplo. De novo, eu acho que está um pouco pequeno para vocês, então eu vou aproximar. O que que acontece? Esse aqui é um conteúdo técnico, tá? Sobre o impacto da diversidade na performance dos conselhos de administração, que teve uma performance incrível como conteúdo dentro da rede desse nosso cliente, que é um conselheiro de administração com foco em ESG, né? Então, esse é um exemplo de uma pauta técnica que pode performar muito bem, tá? E aí, a sugestão com relação às pautas técnicas, isso. A sugestão com relação às pautas técnicas é que vocês pensem que o seu objetivo como consultor é educar uma pessoa que não sabe tudo que você sabe. Então você precisa ser didático e você precisa ser menos profundo com o conteúdo do que se você estivesse conversando com o par. O maior erro que eu vejo os consultores cometendo com conteúdo técnico no LinkedIn é publicando conteúdo que eles acham que vai ser relevante, mas para o público deles não é relevante porque eles não entendem aquilo. Então, é o que eu chamo de síndrome do cientista, né? A gente estuda tanto os temas que a gente trabalha, a gente se torna tão especialista que a gente não consegue conversar com um leigo. Só que é o leigo que vai contratar o cientista para resolver o problema dele. E às vezes, quando a gente produz conteúdo, eu estava me vendo nessa situação. Às vezes eu produzia conteúdo técnico tão profundo que só os meus concorrentes que conseguiam entender e interagiam com o meu conteúdo. Para que eu vou estar ensinando meus concorrentes, enfim, o que fazer, sabe? Então, eu desafio vocês para pensarem em conteúdo técnico pela ótica da audiência de vocês, que está vários passos atrás em relação ao que vocês entregam, ao que vocês fazem. Então, simplifiquem o conteúdo técnico, tá? Aqui, a gente tem o conteúdo institucional, né? Que é um conteúdo que conta uma história relacionada à empresa. Essa história é relacionada à cultura específica dessa empresa. E aí, o que é interessante aqui? Uma coisa é você tirar uma foto dos 4 valores da sua empresa na parede do seu escritório. Outra coisa é você contar uma história sua, pessoal, de como você viveu um desses valores na prática. Quando você faz isso, as pessoas ficam com aquilo marcado na memória. Então, você usar o storytelling, você trazer histórias, experiências reais, vivências para refletir um valor da sua empresa é algo que pode ser mais interessante do que você só falar sobre o valor por si só, tá? E aí o conteúdo pessoal, que é o mais renegado e o mais, assim, é o pior visto, geralmente, pelos consultores, é o que tem o maior potencial de gerar negócio para vocês. E a gente já provou isso junto dos nossos clientes com métricas. Então, hoje mesmo eu estava fazendo a apresentação da mentoria de estratégia mensal para alguns dos nossos clientes e ficamos surpresos ao ver que o público mais qualificado se interessava muitas vezes e tinha um engajamento maior com conteúdos pessoais dos nossos executivos, né? Mas é justamente o mix desses 3 pilares de conteúdo que vai fazer vocês construírem relacionamento, se tornarem referências técnicas e gerarem valor e reputação para a empresa de vocês, tá? Continuem mandando as perguntas aí, pessoal. Bom,
aqui mais uma dica. Então, depois de vocês desenvolverem a estratégia de vocês usando o Canvas da OnTheSkin que eu mostrei, vocês podem planejar os conteúdos de vocês com esse tipo de formato de planilha que a gente chama de planejamento operacional de conteúdo. Então, ao invés de pensar ou de começar sobre o que eu vou falar, sobre quais pautas eu vou falar, eu recomendo que vocês comecem pensando qual proporção você vai usar desses 3 pilares: pilar mercadológico, pessoal e institucional. E a partir daí, você vai encaixando ideias de pautas com relação ao nível de consciência relacionado a cada pauta. Com isso, você vai garantir que você tem uma diversidade de temas que você está abordando ali no seu conteúdo, tá? Inclusive, tem um documento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são as 100 ideias de pautas de conteúdo para o LinkedIn, tá? Essas não são simples ideias que eu tive da minha cabeça. Eu gosto de ter hipóteses, mas eu gosto mais ainda de testar e validar essas hipóteses com base em dados. Então, essas 100 pautas foram validadas, né, sendo publicadas no perfil dos nossos clientes e tendo uma performance muito acima da média. E elas estão divididas por pautas pessoais, de mercado e institucionais. Daí depois eu vou compartilhar aí com o Filipe, o pessoal da Luz, para que eles compartilhem essas ideias com vocês, para vocês não terem desculpa e começarem de fato a produzir conteúdo, tá? Aqui eu vou passar por alguns erros que alguns de vocês talvez... Diga. Tem 2 perguntas aqui, quer que eu abra antes de você evoluir? Podemos. O Ernesto Beckenbrock, né? Ele perguntou se eu já até sei tua resposta sobre isso, né? Eu acompanho bastante teus conteúdos, mas publicar na company page ou no pessoal? Ernesto, esse aqui é um dos erros que eu coloco aqui dos 10 principais erros, tá? Por quê? Basicamente, se você publica na sua company page, você está competindo com as maiores empresas do seu segmento que têm, de fato, orçamentos milionários de mídia para comprar anúncios no LinkedIn. Por que elas fazem isso, né? Porque o alcance orgânico de um conteúdo na company page é 10 vezes menor do que nos perfis pessoais. Então, usando o seu perfil pessoal, você não só humaniza o perfil e tem ali todas as características de relacionamento e outras funcionalidades do LinkedIn, como algumas que eu vou mostrar aqui mais à frente, mas também você tem mais distribuição orgânica. Por isso, principalmente para pequenas e médias empresas, eu recomendo muito que foquem a estratégia nos perfis pessoais para terem muito mais resultados, tá? Obrigado, Lucas. O Reinaldo Almeida perguntou, ele falou, minha curiosidade é saber quanto tempo ele dedica por semana para a gestão do LinkedIn, que é uma pergunta bastante interessante. Eu vou compartilhar isso com você quando eu falar sobre o que eu faria hoje, pensando no meu começo, porque de fato, quando eu comecei, eu fazia tudo isso aqui sozinho, tá? E eu vou dizer quais são os principais pontos que vocês devem fazer se vocês tiverem pouco tempo por semana, tá? Mas continuem mandando as perguntas, pessoal. 10 principais erros que vocês cometem. Primeiro deles, colocar link externo na publicação ou vídeos do YouTube. Quando você coloca um link no texto no corpo do seu texto do LinkedIn, o alcance orgânico cai 10 vezes, porque o LinkedIn não quer que as pessoas cliquem ali e saiam da plataforma deles, que é manter os usuários dentro da plataforma para veicular mais anúncios, que é como ele ganha dinheiro, tá? Terceiro ponto, muitos de vocês têm um certo receio de produzir conteúdo, né, porque acham que não vai ser tão relevante e tudo mais, e vocês compartilham publicações que são relevantes. Na hora que você compartilha uma publicação, mais uma vez, o seu alcance cai em cerca de 10 vezes, porque o LinkedIn quer pessoas que produzam conteúdo e não que repliquem conteúdo dos outros, né? Não gerar curiosidade nas 3 primeiras linhas. Então, vários de vocês escrevem conteúdos que são muito bons, mas que não seguem a linguagem que o algoritmo do LinkedIn gosta, tá? E aí, quando você vê um post no feed, seu primeiro objetivo como criador de conteúdo é fazer a pessoa parar,
depois é fazer a pessoa clicar em ler mais. E aí sim ela vai ter acesso ao restante do conteúdo. Se as suas 3 primeiras linhas não gerarem curiosidade, nada disso vai acontecer. Usar palavras de conotação negativa, publicar conteúdo na página corporativa, não no perfil pessoal, como eu já falei. Não responder os comentários, esse erro eu cometo até hoje, assim, sendo bem sincero, mas responder os comentários gera uma nova onda de reativação das publicações, enviando uma notificação para todas as pessoas que comentaram ou engajaram com aquele post. Então, acaba gerando mais alcance e mais engajamento. Não gerar impacto emocional. Então, vários de vocês publicam conteúdos técnicos, né? Eu fazia muito isso. E não juntam esse conteúdo técnico com uma história, tá? Não provocar o engajamento. Então, é interessante que vocês coloquem uma chamada para ação no final do texto de vocês, do tipo, comente, ou então, o que você acha desse assunto? Então, convidando as pessoas para discutirem sobre o assunto. E o outro é escrever longos blocos de texto. Então, outra coisa que vai fazer os textos de vocês performarem muito abaixo da média. Eu sei que tem alguns de vocês aqui, vocês sabem que vocês são, que estão produzindo conteúdo no LinkedIn, mas escrevendo longos blocos de texto e não sabem por que não alcançam tantas pessoas que vocês gostariam, tá? Esses são alguns dos motivos, tá? Legal. Daí, desenvolvemos nosso posicionamento único, trabalhamos conteúdo com alma de forma estratégica, só que não adianta você ter nada disso se você não tem uma rede qualificada. Vários de vocês já têm a conta do LinkedIn há muitos anos, desde quando vocês eram executivos, né? E muitas vezes o networking de vocês no LinkedIn não representa o público-alvo da consultoria de vocês. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei no LinkedIn, tenho até uma certa vergonha de falar disso, tenho. Quando eu comecei no LinkedIn, eu era um estagiário de finanças. Então, toda a minha rede eram as pessoas de finanças que trabalhavam comigo. E aí, a minha empresa tinha como foco gestores, diretores de marketing. Não tem nada a ver, tá? Então, se eu começasse a produzir conteúdo ali sobre marketing, por mais relevante que fosse, eu ia estar falando com as pessoas erradas. É por isso que vocês precisam fazer esse processo aqui, para de fato conseguirem trazer decisores, trazer aí um networking que seja alinhado ao perfil de cliente ideal de vocês. Então, o primeiro passo é definir o ICP. Então, define o seu perfil de cliente ideal, né? Para que você consiga, daí, encontrar essas pessoas dentro do LinkedIn, tanto usando a conta gratuita quanto o Sales Navigator, tá? Então, você pode usar os dois, tá? E você vai enviar convites de conexão para essas pessoas, tá? Eu vou, inclusive, falar algumas técnicas aqui para vocês terem muito mais taxa de aceitação dentro desses convites de conexão. E vocês vão repetir isso várias e várias e várias vezes por dia até terem uma rede extremamente qualificada, extremamente relevante, tá? Quer fazer a pergunta, Felipe? O Christian, ele perguntou se, ainda sobre o tema anterior, né? Se textos com hashtags engajam mais ou menos. Textos com hashtags, então o LinkedIn ele recomenda que você coloque entre 2 e 5 hashtags, o número ótimo são 3 hashtags, tá? As hashtags vão fazer com que o seu texto alcance mais pessoas e alcance mais pessoas fora da sua rede. Então, sim, é interessante usar hashtags, sim, na sua publicação. Eu recomendo usar hashtags mais amplas, tá? Que no LinkedIn as hashtags mais específicas têm poucos seguidores. Então, sim, é interessante. Bom, então como você vai criar convites de conexão irrecusáveis? Sim, antes você vai encontrar as pessoas certas, né? Então, basicamente, para encontrar as pessoas certas no LinkedIn, eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, dentro do LinkedIn, para não ter erro quando vocês forem buscar, tá? Então, primeiro eu vou acessar aqui a minha conta do LinkedIn. Pum, acessei minha conta. Legal. Bom, pessoal, presta atenção que eu vou fazer bem rápido, tá? E se precisarem que eu repita, eu não vou repetir, para a gente seguir com os outros conteúdos.
Lá em cima na esquerda, vocês vão clicar em pesquisar. Clicaram. Ao invés de digitar aqui, vocês vão apertar Enter. No que vocês apertam Enter, aparece e tudo isso aqui, todas essas opções. E aí vocês vão lá para a direita em todos os filtros. É aqui que a brincadeira acontece. Porque, na verdade, eu estou na conta gratuita do LinkedIn, tá? Obviamente, eu tenho a conta do Sales Navigator, que é a conta Premium, mas eu estou na conta gratuita e eu consigo mapear aqui, por exemplo, minhas segundas conexões, tá? E aí que a brincadeira fica séria, porque aí eu posso mapear pessoas por localidades específicas, por exemplo, eu quero só o estado de São Paulo, que falam sobre um assunto específico, que estão numa empresa específica, que estão num setor específico. Então, eu vou colocar aqui a atividade de consultoria em gestão empresarial no estado de São Paulo, que são segundas conexões, e com o cargo, por exemplo, de sócio da consultoria. Exibir resultados, temos aqui 1.100 resultados, e aí são todos sócios de consultoria do estado de São Paulo. Se esse é o meu perfil de cliente ideal, eu já posso me conectar com essa pessoa, adicionando uma nota, que eu chamo de nota irrecusável, né? E aí, o que é essa nota irrecusável? E é só isso, pessoal. Vocês vão escrever a nota personalizada e vão clicar em enviar e vão repetir esse processo uma série de vezes aí por dia ou, enfim, por semana, tá? Mas beleza, Lucas. O que é essa nota irrecusável? O que compõe uma nota irrecusável? Como que eu faço as pessoas, de fato, aceitarem esses pedidos de conexão? Bom, são algumas características que fazem um convite de conexão ser irrecusável, tá? Primeiro ponto que vocês têm que entender, ninguém está no LinkedIn para comprar. As pessoas estão no LinkedIn para fazer networking e para gerar insights de negócios. Eventualmente, eles vão querer comprar alguma coisa, tá? Mas o seu primeiro contato com a pessoa nunca deve ser com uma perspectiva de venda. Até porque, vamos lá, qual o ciclo de venda ciclo de vendas da consultoria de vocês? É muito mais interessante a gente chegar num relacionamento gerando valor do que a gente chegar vendendo, porque senão a gente já quebra essa expectativa inicial, né? Então, a ideia é vocês gerarem identificação em cada convite e vocês falarem sobre o objetivo de vocês se conectarem, pode ser gerar insights, trocar insights, ou networking, ou coisas do tipo. E, obviamente, você usar informações do perfil do decisor para começar o relacionamento. Aqui tem um exemplo de uma frase que nós usamos com um dos nossos clientes, na verdade, comigo mesmo, que tem uma alta taxa de aceitação. E aqui o seu objetivo é não soar como um robô. A gente sabe que muitas pessoas usam automação no LinkedIn e a ideia é você colocar a sua personalidade aqui também para que você consiga soar verdadeiro, soar humano, soar autêntico, mesmo que você esteja copiando e colando isso para uma série de pessoas, tá? Esse não é um jogo de volume, esse é um jogo de qualificação, tá? Então, se o seu decisor que você quer se conectar é um diretor de operações, não adianta você ter 100 estagiários de operações na sua rede. É melhor você ter 1 ou 5 diretores de operações, por mais que, obviamente, os influenciadores ali do processo de decisão também sejam relevantes para você ter na rede. Mas esse é um jogo de qualificação. Você quer ter, entre volume e qualificação, você quer ter menos pessoas mais qualificadas na rede. Inclusive, no caso de vários de vocês, eu vou recomendar remover conexões que não tem nada a ver com o público-alvo da empresa de vocês, tá? Tem mais alguma pergunta por aí, Felipe? Christian, sobre o processo que você mostrou, né, de tentar buscar as pessoas certas para se conectar estrategicamente, ele perguntou, esse processo somente pelo pessoal, correto? No Page não dá Isso aí. certo. Não existe essa funcionalidade nas páginas corporativas. Então, esse é mais um dos motivos pelos quais eu recomendo vocês centralizarem a estratégia de vocês no LinkedIn, no perfil pessoal de vocês. A funcionalidade que a gente tem, inclusive no perfil pessoal, mas ligado a páginas, é o convite para seguir a página, tá?
mas é um outro tipo de notificação, tem alguns limites, assim, ele realmente não é a mesma coisa, tá? E aí, ok, então me posicionei como referência, estou criando conteúdo que nada mais é do que eu gerar valor e me relacionar com a minha rede toda em escala, tá? Me conectei com as pessoas certas, agora eu vou aprofundar esse relacionamento, com o que a gente chama aqui na Onda Skin de marketing de relacionamento, tá? A ideia aqui é você mapear as pessoas mais qualificadas e mais engajadas da sua rede para aprofundar o relacionamento. Como? Vendendo para elas? Não. Compartilhando materiais profundos, gerando mais valor, encontrando assuntos em comum, enviando um post seu pedindo opinião sobre o assunto. A ideia aqui é você quebrar o gelo, aprofundar o relacionamento antes de eventualmente você chamar a pessoa, por exemplo, para tomar um café sobre um tema que você resolve. E esses aqui são algumas mensagens aí que um cliente nosso recebeu, né, de forma passiva, tá? Inclusive. Então, não necessariamente você precisa enviar uma mensagem para conseguir gerar negócios pelo LinkedIn. Inclusive, eu mesmo, no meu LinkedIn, a gente nem consegue usar essa estratégia de marketing de relacionamento, porque o volume de oportunidades que a gente gera de forma passiva, só através do conteúdo e do relacionamento em escala pelo conteúdo, já é suficiente para que a nossa empresa tenha crescido 100% ao ano ao longo dos últimos 7 anos, tá? E agora sim eu vou responder a pergunta do Christian, não, do Reinaldo. Reinaldo. O que eu faria se eu estivesse começando do zero, né, Reinaldo? Porque realmente, assim, a estratégia que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, se vocês forem se dedicar de fato para executar tudo que eu estou falando, desde a estratégia até a execução, vocês vão investir algumas horas por semana, tá? Nessa estratégia, potencialmente 1 hora por dia, tá? Então, se vocês são consultores, a gente tem que pensar de uma forma muito racional, porque ou a gente está operando ou a gente está vendendo, né? Então, a minha recomendação é focar no que realmente interessa e focar no que tem mais impacto para vocês. Vou dar um exemplo. Se você já tem uma rede muito relevante, muito qualificada, foca mais em conteúdo do que em expandir a sua rede, tá? Se você não tem nenhuma conta no LinkedIn, foca mais em expandir sua rede do que em conteúdo. Mas existem algumas práticas que você pode fazer no seu dia a dia para conseguir ser mais eficiente na produção de conteúdo, na expansão da rede, no marketing de relacionamento. Por exemplo, uma delas é você anotar ideias que vocês tenham para conteúdos durante o seu dia a dia. Então, puxa um bloco de notas, quando você está andando na rua e tem uma ideia, já anota ali, porque na hora de você criar conteúdo vai ser muito mais fácil. Outra ideia para ser mais eficiente na criação de conteúdo é grava áudio. Ao invés de você escrever, grava um áudio de você falando sobre um tema específico, transcreve isso e aí edita para produzir um conteúdo a partir dali para o LinkedIn, né? São pontos interessantes. Para expansão de rede, poxa, uma coisa muito importante, até queria saber aqui de vocês. Comenta aqui no chat quem de vocês usa CRM na consultoria ou na empresa. Quem de vocês usa algum sistema de CRM aqui? Quero saber. Coloca eu uso ou não uso aqui no chat, tá? Por quê? Porque é muito relevante vocês trazerem os leads, as oportunidades, o pipeline de vocês para dentro do LinkedIn. Envie o convite de conexão para essas pessoas acompanharem o seu conteúdo, porque elas já demonstraram interesse no seu produto e aí essa nutrição, essa geração de valor vai tender a gerar um resultado muito mais rápido para vocês. E, obviamente, os seus clientes ativos também, seus clientes antigos e tudo mais, tá? Então, esses seriam alguns pontos que eu faria se eu estivesse começando do zero. Hoje em dia, eu invisto aí entre 10 e 20 minutos por dia no LinkedIn. Obviamente, eu tenho uma equipe, né, para executar e para desenhar essa estratégia também para mim, que é a mesma equipe que nós utilizamos com os nossos clientes,
né? Um cliente aqui na Onda Skin, em média, ele vai ter que investir só 30 minutos por semana nessa estratégia, e aí todo o resto é executado pela nossa equipe. Mas no começo, eu investia pelo menos 30 minutos por dia, tá? Nisso aqui. Então, assim, pensa aí, as 12 horas que vocês trabalham por dia, 10, 12 horas, eu ainda ficava de noite, 10 da noite, produzindo conteúdo para o dia seguinte e fazendo todo esse resto aqui, todas essas outras ações que são importantes também, mas exigem um nível de dedicação de fato, né? Então, como eu mencionei, esses são os 4 grandes passos que vocês precisam fazer para se tornarem a referência do mercado de vocês, né? A ilha de propósito, expansão da rede, produção de conteúdo com alma e mentoria de estratégia. Nós aqui da Onda Skin temos, além de mim, que toco a estratégia dos clientes, uma equipe de especialistas sêniores de performance e de conteúdo que são especializados nesse escopo de trabalho. E aí, caso vocês tenham interesse em aumentar a percepção de valor e reputação da marca de vocês, construir um fluxo de oportunidades de negócios estratégicos ou até mesmo atrair talentos relevantes aí, alinhados à cultura da empresa de vocês e construir a marca empregadora e, obviamente, gerar resultados como esses que os nossos clientes geraram. Fiquem à vontade para me enviarem uma mensagem no LinkedIn, tá? Essas são algumas das empresas que nós já trabalhamos aqui na Onda Skin. Então, a maioria dos nossos clientes são consultorias, né, que vão desde uma pessoa só, um consultor solo, até consultorias de 50, 100, 200 colaboradores, mas também trabalhamos com algumas das maiores empresas B2B do mundo, como a Sodexo. Então, se vocês quiserem transformar a consultoria de vocês em referência de mercado, me enviem uma mensagem no LinkedIn, vai ser um prazer conhecer mais do negócio de vocês. Eu estou animado para tirar mais dúvidas aí, bem específicas do negócio de vocês, pessoal. Ô, Lucas, queria até ressaltar um ponto que você colocou, né, sobre a proposta de valor única, porque é engraçado, né? Eu tenho sempre conversei muito com muitos consultores, né? Eu mesmo exerço atividade de consultoria e, e vários, assim, eu falo, cara, e qual é a dor hoje, né? Qual é a sua dor, sua grande dor? E as pessoas e os consultores me respondem, prospecção, com certeza. E eu sempre, quando a resposta é essa, eu sei que tem alguma coisa mais profunda ali que está bloqueando aquela prospecção e não é trabalho, sabe? Uhum. E aí, normalmente, eu faço o seguinte teste, assim, cara, me manda um áudio aí de 30 segundos, 1 minuto, apresentando a tua consultoria. Me fala como você se apresenta. E, normalmente, o que vem para mim é quase como se o cara estivesse tentando entrar numa entrevista de emprego, sabe? Eu sou um consultor. Aquilo que você faz, exatamente aquilo que você falou. Eu sou um consultor em vendas, 20 anos de experiência, trabalhei na empresa tal e, cara, e normalmente o teu cliente, ele tá te contratando, né, e falando para os consultores, né, em geral, ele tá te contratando para resolver um problema que esse cara com experiência de 20 anos em vendas, que está dentro da empresa dele, não está conseguindo resolver. E você está se vendendo exatamente como esse cara, sabe? E ele não quer saber disso, ele quer saber exatamente da proposta de valor única, sabe? Beleza, legal, você tem experiência, mas qual é o problema, né, da minha empresa que você vai resolver? E quando você consegue acertar nisso, é quando as coisas começam a andar. Claro, tem todo esse processo de produção de conteúdo, de expansão da rede, mas o primeiro passo, para mim, talvez seja onde os consultores mais pecam, né? Porque muitos são, eu faço projeto de finanças, de qualidade, né, eu otimizo processos, né? Muitos focos diferentes e se vendem como se estivessem, né, disputando ali uma vaga de trabalho. Então, esse ponto, para mim, é o mais fundamental. Com certeza, com certeza. Inclusive, é um ponto que talvez seja o primeiro ponto central para você ganhar escala, né? Porque como que você vai ter escala num processo que toda vez que você faz é 100% personalizado, né? Então a pessoa vem com uma dor de finanças,
você monta toda uma estrutura para resolver. A pessoa vem com uma dor de processo, você monta toda uma estrutura para resolver. A pessoa vem com uma dor de gestão, você monta uma estrutura para resolver. Tipo, se você não tiver foco, você não consegue desenvolver sua metodologia, você não consegue produtizar seu serviço, você não consegue ganhar escala, você não consegue contratar outras pessoas. E aí acaba ficando difícil você escalar seu negócio, né? Então, a proposta única de valor é muito importante e, na minha visão, a grande chave é nós, consultores, né, ganharmos coragem mesmo de ir lá e falar, não, meu foco é esse aqui, ponto. Eu só vou fazer isso aqui. Pode ser que você perca alguns negócios no início, mas no longo prazo tende a ser muito benéfico para o negócio. O Reinaldo está perguntando se existe alguma forma de, né, IA, inteligência artificial, ajudar nesse processo, seja dentro ou fora do LinkedIn. Sim, ótima pergunta, Reinaldo. Eu tenho estudado bastante sobre usar a inteligência artificial para produzir conteúdo, para expandir rede e tudo mais. Um uso que eu acho que pode ser super interessante é, por exemplo, usar o chat GPT para te ajudar a gerar ideias de conteúdo. Então, quando você contextualiza bem a ferramenta, né, com o que você faz, qual é o seu público-alvo, onde vai ser publicado esse conteúdo, você consegue gerar ideias que às vezes você não teria pensado sozinho. Mas vocês têm que ter muito cuidado na hora de usar ferramentas como o ChatGPT para produzir conteúdo, porque elas ainda não são otimizadas para isso. Mesmo quando você contextualiza bem, fala que o conteúdo é para o LinkedIn e tudo mais, você acaba tendo um conteúdo pasteurizado, que qualquer pessoa consegue identificar que foi criado por uma inteligência artificial. Então, você pode acabar, de fato, sujando a sua reputação por produzir conteúdo 100% com base no chat GPT. Minha recomendação é que, caso vocês usem uma ferramenta como o ChatGPT para produzir conteúdo, vocês revisem muito a fundo esse conteúdo para vocês garantirem que eles estão dentro do tom de voz que vocês usam, dentro das boas práticas do próprio LinkedIn e tudo mais, porque senão você vai achar que está fazendo ali, está usando uma ferramenta para ter eficiência, quando no fundo você só está queimando a sua reputação de 10, 15, 30 anos como consultor. Cara, normalmente até complementando o ChatGPT, né, que é um exemplo de IA, existem outras, mas acho que ele ajuda muito mais até na fase do briefing, né, na fase de desbloquear a criatividade do que na fase, né, da produção em si. E ele até ajuda às vezes, né, isso é interessante, né, porque quando você tem uma proposta de valor única, bem definida, quando você tem um tom de voz bem definido, né? Quando você sabe o seu cliente, você consegue dar isso de informação para o ChatGPT e pedir para ele ajustar um texto seu a partir daquelas informações. E aí, legal, ele vai começar a te dar algumas ideias interessantes, mais customizadas. Mas produzir o conteúdo do zero, assim, 100%, eu não gosto da ideia. Acho que perde a alma. É uma coisa que eu falo bastante assim para as pessoas, né, para os consultores, né, especificamente. O mercado ele está desesperado por conteúdo específico, né, por conteúdo, cara, para que você escreva diretamente para ele, para que você e escrever é uma das formas, né, ou para que você fale por vídeo, né, cada um se sente confortável com o tipo de mídia. Mas essa coisa né, daquele conteúdo padrão, né, do ad padrão, não funciona mais. Isso aí, isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta para o Lucas? Aproveitem. Vamos aproveitar aí, pessoal, para nos conectarmos no LinkedIn. Já coloquei aqui no chat o meu perfil. O Reinaldo, você que tá escrevendo, né, sobre IA, cara, se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, explicar um pouco melhor o que você está tentando dizer, fica à vontade. Muito obrigado, Filipe. Mas primeiro, na verdade, é agradecer a dedicação e disponibilidade do Lucas, né, pelas dicas, pela experiência compartilhada, né, a todos também, por você também, Filipe, de organizar esse evento.
E aí a curiosidade veio nessa linha de como é que eu posso, hoje em dia, como você mesmo bem explicou, né? A gente tem que se otimizar tanto tempo da gente. Aí quando você falou de 1 hora por dia, eu falei, pô, cara, você é massa, porque 1 hora por dia você conseguir dar vazão assim a toda essa produção é muito legal. E aí eu pensei assim, como utilizar eu nem me refiro só ao chat GPT. Por exemplo, tem gente que hoje em dia gera vídeos curtos ao invés de gerar textos, utilizando ferramentas de vídeo, de imagem, de avatares ou sei lá, né? Que se você não na essência, porque eu concordo com você, a gente não quer se vender como robô, a gente quer se, pelo contrário, se diferenciar, né? Mas ela é mais nessa linha. Eu sou muito mais, talvez, um entusiasta do que propriamente um estudioso ainda de IA. Procuro, nos últimos meses aí, fui surpreendido, acho que como todo mundo, né? Com essa guinada. Mas é isso. No mais é se dedicar, estudar, aprender e assistir a palestras como essa sua. Muito obrigado, Lucas. Muito legal, Reinaldo. Eu confesso que eu sou ainda meio old school, sou um pouco das antigas para algumas dessas IAs mais disruptivas, tipo avatar de vídeo, esse tipo de coisa assim. Para mim, ainda é algo um pouco distante para ser utilizado no dia a dia. Também tenho ficado impressionado com algumas que eu tenho visto, mas por enquanto tenho usado mais algumas inteligências artificiais mais simples, como o ChatGPT, para tornar algumas tarefas do meu dia a dia mais eficientes, né? E aí, nesse sentido, recomendo até vocês usarem cada vez mais das próprias planilhas da Luz, que eu já uso aqui também desde 2016, para tornarem o dia a dia de vocês mais eficiente, né? Às vezes a gente está viajando num avatar de vídeo 3D, não sei o que lá, quanto na verdade, às vezes, uma planilha ali que vai automatizar a parte do nosso trabalho é algo mais simples e que vai trazer mais resultado para a gente. Mas eu sou um defensor, assim, Por exemplo, o Canva, ele tem agora, né, uma IA que você gera imagens simples. Então, se for algo ilustrativo, né, eu acho que funciona até bem, assim, para ganhar tempo, né? Mas a parte do texto, eu acho que ainda não tá resolvido, né, pelas IA. A não ser, claro, que você tenha um processo ali, uma forma de guiar o algoritmo de um jeito muito profundo, né? Praticamente tem que colar o seu brand book inteiro ali, a persona, né, o ICP, toda vez que você vai escrever, e acaba que você gasta mais tempo, né, fazendo isso tudo do que contando com auxílio, né, mentoria de uma pessoa mais experiente. Christian está com a mão levantada, né? O levantou aqui no chat. Quer fazer uma pergunta, Christian? Fica à vontade. Valeu, Felipe. Obrigado, viu? Lucas, já te chamei lá, por sinal, no LinkedIn, como é um network para fazermos negócio. Então, já te apontei lá. E eu gostaria de saber, na verdade, é uma pergunta e compartilhar aqui um caminho que eu fiz, que me gerou bastante resultado pelo LinkedIn. E eu gostaria de compartilhar, porque pode ser alguns casos aqui. O compartilhamento é o seguinte: atualmente, o Felipe sabe um pouco mais da minha história, a gente se conheceu faz pouco tempo, mas já me apresentei bastante para ele. Hoje em dia, eu conquistei um patamar de também ser referência no meu setor, que é na área da saúde, a nível nacional. Sou referência em uma coisa muito nichada, referência em resoluções e normas de transporte de material biológico. E de 2015 para cá, eu presto consultoria nisso. E percebi que, pelo um dos seus comentários que você fez, Lucas, sobre conteúdo mais enxuto para leigos e não só cientistas, né, pessoas que entendem igual a você, que aí isso não faz sentido, fez sentido no momento para mim, mas da seguinte forma: eu gero muito artigo, escrevo para muitas revistas, inclusive. E aí,
Os artigos não tem como, ele é comprido, né? Ele é grandão. Por incrível que pareça, da maioria das postagens, a gente tem a relevância no LinkedIn, o que me engajou mais e me trouxe cliente foram os artigos. Foi exatamente aquele assunto mais científico, mais com falar mais simples, para engajar pessoas. Como um exemplo, eu lancei num artigo um e-book meu e acabou engajando clientes. Esse foi um caminho. O segundo caminho é que, caso vocês tenham oportunidade, como eu tenho, às vezes, de ser convidado para palestrar para um nicho que é o teu nicho, que você tem foco, ou em congressos, como é o meu caso, ou em faculdades também que já dei, ou até em lives e tudo mais, que é bacana também montar, existem ferramentas gratuitas que você gera um QR Code, e sem falar nomes aqui, mas tem, e aí você gera esse QR Code que te joga direto para o teu LinkedIn. Então é super bacana. Então aconteceu que uma vez eu estava dando uma palestra para cerca de 500 pessoas. Só nesse dia eu consegui 80% dos ouvintes jogando para dentro do meu LinkedIn. E eram empresários, no caso, proprietários de laboratório de análises clínicas, num determinado congresso que eu fiz. E um monte deles, uma porrada deles aí entraram no meu LinkedIn, pediram orçamento, conexão, pediram artigos, e aí vai. Essa é outra situação bem bacana. E agora a pergunta, tá? É possível, ou como que funciona? Isso realmente eu não conheço, eu estou há muito tempo no LinkedIn, mas isso realmente nunca soube como é que funciona. Como é que funciona os ao vivo, lives pelo LinkedIn, e como você engaja esse público? É igual um Instagram, é igual um, um Facebook, ou tem uma ferramenta, ou só é para prêmio? Legal. Primeiro, ótima pergunta, Christian. Eu tenho alguma experiência com lives e tenho bastante para te falar sobre isso. Antes, eu queria te dizer que eu adorei seu ramo de atuação. A indústria de saúde como um todo é extremamente conservadora, né? Principalmente para os meios digitais. Isso faz com que ela tenha uma grande oportunidade dentro do LinkedIn. Nós temos um cliente aqui que tem um segmento bem parecido com o de vocês, que é uma consultoria de assuntos regulatórios, né? E a gente tem muito sucesso com a estratégia deles no LinkedIn, justamente por eles terem um público que é tão conservador e que é tão deficitário de um conteúdo relevante ou de uma referência dentro do LinkedIn. Então, assim, eu costumo dizer para os meus clientes que quanto mais conservador é seu mercado, mais você consegue se destacar e mais rápido você consegue se destacar no LinkedIn. Acabei de ver que a minha esposa entrou aqui. Oi, Ellen. Beijo, te amo. E com relação à sua pergunta, lives no LinkedIn. Então, antes você tinha que ter uma série de autorizações, a live não estava disponível para todo mundo. Não é o caso hoje em dia, tá? Então, todas as pessoas já têm disponível a live ali como padrão no LinkedIn. Você precisa ter uma plataforma de suporte, porque o LinkedIn por si só, se eu não me engano, ele não consegue transmitir a live, tá? Então, uma ideia é uma plataforma chamada StreamYard, que assim, funcionamento bem simples, mas a live em si, ela é igualzinha uma live no YouTube, por exemplo. A recomendação é que você planeje o evento com antecedência e você consegue criar um evento da live com antecedência para divulgar o evento, falar sobre a live, ou fazer as pessoas se inscreverem antes da live ali, dias, semanas antes, é fundamental para você ter uma boa quantidade de pessoas assistindo. E a live acaba sendo naturalmente um conteúdo mais aprofundado até do que todos os outros formatos do LinkedIn, né? Porque geralmente vai ter 20, 30, 40, 50 minutos ali de live. Então é um formato super interessante para você aprofundar o relacionamento, chegar mais próximo da sua proposta de valor também como produto, gerar muito valor para a sua audiência mais qualificada, mais específica ali da sua rede e aí de fato conseguir eventualmente gerar leads ou conversões e tudo mais. Então, algo que eu mesmo tenho feito no LinkedIn são lives semanais, então toda terça-feira às 9 da manhã, com temáticas diferentes.
e isso tem gerado ótimos resultados para a minha empresa a partir dessa estratégia. E o mais interessante é que é um formato de conteúdo em vídeo longo, né? Então você consegue ressignificar a live em outros formatos. Então cortar uma parte ali do vídeo e publicar esse vídeo, transformar partes da live em texto para artigos ou para publicações no feed. Então esses são os grandes benefícios de você fazer lives, você acaba otimizando o seu tempo também. Cara, quem produz muito conteúdo em vídeo, teve um negócio que... Esse eu já fiz, tá? Tem uma ferramenta que se chama Transcriptor. Estou mandando aqui, que você consegue transcrever o vídeo, né? Transcrever o vídeo na hora, assim. E era um cara para quem eu trabalhei uma vez e ele fez uma live sobre captação de recursos para o terceiro setor. E a gente gravou a live inteira, no final a gente jogou nessa ferramenta Transcriptor. Ela gerou muito texto no tom de voz dele, né? Na forma como ele apresentava aquela metodologia. E aí sim a gente jogou na inteligência artificial e pediu para ela transformar aquilo num e-book estruturado, né? Colocando ali já como posso dizer, a hierarquia de conteúdos que a gente queria. E aí o resultado ficou muito bom, porque era uma coisa personalista, né? Era uma coisa que saiu, né, dessa pessoa, e não era algo criado pelo ChatGPT, mas sim ele pegou aquilo e transformou em algo melhor. Isso aí eu endosso, assim. E a ferramenta que o Lucas recomendou também, o StreamYard, cara, a gente já usou na Luz, já usei em outras empresas, acho que para fazer live, acredito que seja a melhor que exista hoje. Tem mais duas perguntas aqui, a do Marcelo, qual CRM você utiliza, Lucas? Então, Na verdade, nós hoje utilizamos planilhas do Google como CRM, com uma taxonomia específica. Então, a gente organizou o CRM em uma planilha do Google e é algo que funciona para a gente hoje, mas a gente já está analisando para o ano que vem implementar um CRM mais robusto, agora que a gente tem mais capacidade analítica dentro aqui da OnTheSkin. pô, na Luz, né, se alguém tiver curiosidade, a gente usa o HubSpot hoje, que já tem a parte de automação de marketing, CRM, tem a parte também de tickets dos clientes, né, de suporte, tem tudo, né? Ela é um bom mix ali de produtos de alto ticket, serviços e B2B, mas também B2C ela funciona bem. Então, para quem tem negócios mais complexos, ela é uma boa ferramenta. Cara, no Brasil, eu sempre vou recomendar ferramentas que tenham ligação com automação de marketing, né? Que você pega o processo inteiro. Eu gosto bastante da ActiveCampaign. O CRM deles é bem simples, mas é uma ferramenta muito customizável, muito simples. Para quem mora no Brasil, tem pagamento em reais. Então, eu gosto bastante dela. E o Reinaldo Almeida, vídeos que não são lives, vale a pena, tipo, criar um canal? Legal, Reinaldo. No LinkedIn você não consegue criar um canal especificamente, tá? Mas vale sim a pena publicar vídeos nativos no LinkedIn. Então, você, mais uma vez, não compartilhe links do YouTube, links de sites externos. Publique o vídeo mesmo nativo dentro do LinkedIn. Vale a pena sim. É um formato ainda pouco utilizado dentro do LinkedIn, justamente pela complexidade e tudo mais. Mas sim, vale a pena. Beleza, pessoal, fechamos aqui. Algo mais? Alguém quer agradecer aí o Lucas, né, pelo excelente conteúdo que ele forneceu para gente? Então, Lucas, super te agradeço, cara. Obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo conteúdo. Você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho, né? A gente sempre fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre conteúdo. Então, cara, obrigado aqui por estar falando aí para os nossos consultores, né? E ajudando eles a ganharem escala. Muito bom, eu que agradeço pela oportunidade. Estamos conectados, pessoal. Coloquei o link do meu perfil do LinkedIn aqui no chat.
para vocês se conectarem e até a próxima. Obrigado, Lucas, Filipe. Tá? Para mim foi uma experiência muito boa. Estou tentando me instruir bastante nessa questão do LinkedIn. Vocês já me ajudaram bastante. Vou seguir vocês aí para continuar nessa corrida aí pelo marketing digital. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Bom, vou encerrar aqui, pessoal. Uma boa noite a todos.